Olá, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Olha só, dois confeiteiros entrando na live. A Carla e o meu convidado, Chico, já está chegando. Que bom, tava todo mundo aguardando a live, né, gente? Essa mais uma live que promete ser muito especial. Boa noite. Ué, ninguém tá me ouvindo? Vocês me ouvem? Boa noite, Audrey, Sheila, Caris. O Chico já tá me chamando aqui. Só confirma comigo se vocês estão me ouvindo que eu já vou chamar o Chico para conversar. A Carla não me ouve, a Zezé me ouve, Caris me ouve. Carla, sai e entra de novo e vê se o seu áudio tá ligado, querida. E volta rapidinho aqui. Sim, sim, sim. Ótimo. E corações subindo. Então, já vamos chamar nosso convidado especialíssimo da noite. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, compartilhem essa live para mais gente ser notificado, avisado e vir bater esse papo junto com a gente. Olá! Tudo bem? Oi, Vivi, tudo bem, querida? Tudo e com você? Tudo ótimo também. Que bom, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrado, é um prazer fazer parte aqui da sua live. Ah, o prazer é todo nosso em ouvir você. Que Tá bom. com um pouquinho de eco. Tá com um pouquinho de eco meu? Melhorou ou não? Tá. Veja, Deu tá, uma ainda tá melhorada? eco. Continua ou Vamos ver, não? é quando eu falo que dá eco. É, eu tô te ouvindo super bem aqui. Será que tá. Gente, vocês estão ouvindo um eco também? Tá bem pouquinho, mas acho que melhorou. Melhorou, deixa eu mudar aqui, peraí. Talvez baixar um pouquinho o seu volume, talvez também melhore. Baixar um pouquinho o meu? Melhorou? É, vamos ver. Acho que Melhorou? sim. É? Eu tô te ouvindo É, perfeitamente. que bom. É, estão falando que tem um pouquinho de eco. Tá com eco? É porque, Deixa eu... às vezes, como tem delay no Instagram, se o seu áudio tá muito alto, ele volta para mim um retorno, entendeu? Entendi. Deixa eu tentar deixar mais baixinho aqui. Às vezes também um fone ajuda. Mas agora tá bem baixinho, acho que nem Peraí, vamos incomoda. pegar o fone aqui, então, que daí a gente resolve. Enquanto isso, o pessoal tá chegando, vão compartilhando. Oi, tá me ouvindo? Escuta. Estou te ouvindo. E melhorou o eco? Agora eu não tô ouvindo mais eco. Ai, que bom. Aqui também ficou bom. Ficar assim meio astronauta, mas a gente consegue conversar melhor. É, a sua imagem tá um pouquinho, tá com um pouquinho de pixel, sabe? Tá um pouquinho embaçada, mas vamos ver se melhora. É que o sinal da internet às vezes oscila mesmo, né? Eu acho que principalmente esse horário, como a gente tem bastante ouvido, a gente está com uma lista de todo mundo online aí para esse horário, então acho que isso também acaba dando uma complicada, né? Uhum. Você tá com a sua conexão Wi-Fi ou 3G? Tô no Wi-Fi. Tá no Wi-Fi? Ah, então tende a ser um pouco melhor. Vamos lá. Qualquer coisa a gente tenta, a gente reinicia. Porque assim, acho que a minha conexão tá ok. Eu acho que a sua que tá oscilando um pouquinho. É, É, o eu, pessoal tá eu tô falando que é só a sua imagem. tentar conectar então o Wi-Fi. Quer sair? Eu te convido de novo? Enquanto isso, o pessoal vai chegando.
Vamos ver. Melhorou? Oi. Vamos ver se agora melhora. O pessoal tá falando que o seu áudio para ele está bem ruim. Eu vou. Aí, pronto. Agora ele vai entrar de novo. Vamos ver se agora melhora. Mas fiquem aqui, não saiam daqui. Que essa live de hoje promete. Tem um monte de pergunta boa para fazer para ele hoje. Que bom que a minha tá ótima. Ah lá, ele já tá voltando. Vamos lá. Oi, Vivi, melhorou? Acho que sim. Tomara. Eu também tenho feito umas lives aí que estão acontecendo, tá acontecendo isso, né? Eu acho que a internet está um pouco sobrecarregada, aqui também é muito prédio, tá todo mundo em casa, né? Então a coisa fica um pouquinho mais complicada. É verdade. Mas eu acho que agora melhorou. Não tô vendo eco. Tô te vendo perfeitamente bem. Que Acho que agora bom. vai. Vamos lá, tomara que dê Bom, certo. vai dar certo. Bom, primeiro bem-vindo, né? Obrigada por ter aceito o Obrigado. convite, cedido um pouquinho do seu tempo aqui para vir conversar com a gente. Eu vou começar pedindo para você contar como que você se tornou o Chico Zinec, né? Reconhecido no mercado, na confeitaria artística. Enfim, como que você chegou? Eu sei que você já trabalhou um pouco com teatro. Enfim, conte-nos um pouquinho da sua história. Então, na verdade foi isso, assim, eu na verdade sempre tive arte envolvida em toda a minha vida, graças a Deus, isso veio já desde da questão dos meus pais, que sempre faziam questão de levar a gente em teatro, em cinema, meu pai sempre gostou muito de música, então a gente sempre bebeu muito nessa fonte lá em casa, né? Legal. E eu sabia que eu precisaria trabalhar com alguma coisa relacionada à arte, mas de fato não imaginava que seria na confeitaria. O meu pai sempre teve uma confeitaria, na verdade, mas ele não tinha esse apelo tão artístico, né? Uhum. E aí, terminando os meus estudos, eu resolvi que queria estudar teatro. Já trabalhava numa trupe de circo na época, que eu gostava sempre muito. E aí meu pai falou, bom, tudo bem, você quer fazer, beleza, mas você vai precisar me ajudar a pagar esse curso, né? Então, para isso, eu preciso que você venha trabalhar aqui comigo na empresa. Uhum. E a gente sabe que a gente passa mais tempo trabalhando, na verdade, do que fazendo outras coisas, né? Então eu tive que achar ali no meio daquele trabalho uma forma de introduzir um pouco de arte para trazer um pouco mais de prazer para mim naquilo. Legal. E aí foi a hora que eu comecei a colocar toda a minha experiência de desenho e trabalhar mais a minha criatividade, assim. E quando eu vi, na verdade, todo o resto virou hobby e a confeitaria artística virou a minha paixão, assim, inusitada, né? Assim, não foi uma busca, a minha formação nenhuma foi em confeitaria. Então é uma história que, na verdade, eu sempre achei atípica, mas hoje em dia, vendo com os meus amigos profissionais, acabo vendo que às vezes a gente é tocado por uma coisa que a gente não busca, né? Então isso também pode pode dar muito certo. Mesmo, né? Veio. De dentro mesmo, né? Que foi um processo super natural para você. Então não teve. A tua formação foi em teatro, na confeitaria você não teve nenhuma formação tradicional, digamos assim. Nunca tive nenhuma formação, só a formação da vida mesmo, né? Assim, do dia a dia. E isso é muito engraçado, porque eu acabei sendo muito autodidata, né? Assim, então eu acabei aprendendo muito com acertos e erros. Mas daí depois da participação do programa começou a ter muita busca em aula, né? E eu ficava muito receoso, né? Porque eu achava que precisaria ter muita técnica para conseguir ensinar isso. E daí depois chegou uma hora que eu falei, quer saber, acho que esse meu jeitão de falar com o pessoal tranquilo e tal, e acabei vendo que isso tem um interesse muito grande, né? Assim, que às vezes a gente tem muita técnica, mas a gente acha que não por não ter estudado, e na verdade o dia a dia... Você desenvolveu a técnica. Exatamente. Existe uma técnica, ela pode não ter sido
aprendida de alguma forma Com sei lá, numa certeza. escola tradicional e coisa e tal, mas ela foi desenvolvida, criada por você e se tornou uma técnica. Tanto que a gente vê isso muito claro no seu trabalho hoje, né? Ai, que bom. Eu fico muito feliz e eu vejo que tem muita gente que às vezes acaba estudando gastronomia e aí o período para confeitaria geralmente é um período mais curto Reduzido. dentro da confeitaria como um todo. E eu percebo que a confeitaria artística mais ainda, né? A gente, assim, quase não tem nada. Então eu fico muito honrado, na verdade, de hoje em dia ministrar cursos e ver pessoas tão que aproveitaram tanto essa aquisição do curso e ver que, na verdade, isso pode realmente mudar a vida da pessoa, né? Mesmo que a gente não tenha uma bagagem técnica, a gente tem essa bagagem de vida. Sim, e que se tornou uma técnica, né? Com Perguntaram certeza. Perguntaram aqui se a sua família sempre te apoiou quando você fez essa escolha da confeitaria. Ah, com certeza, como o meu pai sempre foi confeiteiro, ele Mas já ficava com. tinha, né? Mas ele ficou com muito medo, né, na verdade, porque ele sabia dos perrengues que ele passava, de como era difícil. O meu pai tinha uma empresa que, sei lá, chegou a ter 30, 40 funcionários, então tinha um batidão muito grande, né? Então, assim, muito pouco tempo que ficava com a família, mas eu acho que tem uma hora que a gente não se preocupa muito com isso, né? Eu sempre penso que pra gente fazer dinheiro com o nosso trabalho, a gente tem que trabalhar muito. Então, que a gente ame muito para que a gente Exato. consiga esse tempo todo Pra ter valer a prazer. pena. Para Exato. valer a pena todo o esforço. A gente tem que amar muito. Eu até fiz um post esses dias falando de propósito. Até por conta desse momento delicado que a gente está passando, né? Sim. Eu falei, se você tiver um propósito, se tiver algo que você acorda de manhã e você não passa um dia sequer sem pensar ou sem ter vontade, né? Hoje até minhas alunas estavam colocando lá no grupo que vontade de fazer uma montagem, que vontade de fazer uma decoração, de criar um projeto. Porque é isso, porque tem a ver com desejo, com talento, Realização, com né? propósito e com realização, né? Isso é muito legal. E hoje, então, você trabalha, você tem a Docices, né? Você é proprietário do ateliê, você trabalha com aulas. Fale um pouquinho das suas atividades hoje ao redor da confeitaria. Na verdade, eu sempre trabalho. A Docices eu tenho já há 8 anos, né? Então ela começou anterior a toda essa coisa de aula, porque a aula realmente foi uma coisa que acabou vindo muito com a saída do programa, porque eu acho que tem essa exposição de mídia e as pessoas interessadas. E na verdade, depois do programa foi que eu me conectei mais nessa questão virtual também. Antes eu estava ali muito enclausurado na minha arte dentro do ateliê e acabava que ficava muito nisso, né? Depois veio a questão das aulas e recentemente, na verdade, que é o que eu tenho conseguido colocar mais na minha formação, que é o teatro em prática, rolaram alguns convites de semestre de cerimônias de alguns eventos de confeitaria. A Mara Cakes, pelo 2º ano, me convidou para ser o apresentador do game. Então eu tenho ido um pouco dentro da confeitaria, mas acabo trazendo um pouco de entretenimento e saindo um pouco dessa coisa de estar na cozinha. Assim, isso tem me trazido um prazer muito grande também. Eu sou muito comunicativa, eu gosto, então isso também foi uma vertente que surgiu aí, unindo o teatro com a confeitaria, que tem me deixado muito feliz. E isso também acabou através da sua visibilidade no programa de TV e tal. E hoje eu vi que você também está envolvido na produção de alguns programas de confeitaria, né? O ano passado, não sei se você continua esse ano, enfim. Na verdade, o ano passado foi o ano que me deu no começo do ano me deu uma coisa meio assim, tipo, gente, eu tô trabalhando demais, sabe? Quando vem aquela sensação do tipo, eu trabalho mais ou menos uma média de 17 festas por semana, então assim, com uma equipe... Até hoje, assim, Não, não. Mas do ano passado pra cá eu resolvi dar uma diminuída por uma questão de qualidade de vida mesmo e por uma questão de propósito, assim. Chegou uma hora que eu acho que eu tava tão num batidão que eu tava perdendo um pouco da minha identidade, desse meu prazer em querer estudar um tema, em fazer uma coisa nova, em ter um processo mais autoral, sabe? E aí eu resolvi resgatar um pouco disso.
Para fazer esse teste de resgate, eu resolvi começar a tentar deixar a empresa um pouco mais solta, ou seja, rodando sozinha com os funcionários, colocando mais cacique ali na tribo, né? Repaginando um pouco e Os tentei processos fazer. internos até. Exatamente, os processos internos até. E aí foi um ano que eu resolvi, com essa saída, assumir alguns outros projetos. E nisso eu tinha tido já uma pequena experiência no Fábrica de Casamento do ano retrasado, que a Beca me convidou para fazer algumas coisas. Eu tive uma afinidade de trabalho muito boa com ela. E aí, esse ano, eles me chamaram para ser confeiteiro no Batalha dos Confeiteiros, no Bake Bake Off Off. Brasil, isso, no Bake Off esse ano, lá no SBT, que foram 6 meses de trabalho, assim, ininterruptos. Então, assim, eu falei, bom, eu acho que é a deixa para eu conseguir ver se ali funciona mesmo, sem a minha presença física, né? Aham. E E funcionou. foi, Tá funcionando. funcionou, foi uma experiência maravilhosa, assim, tipo, trabalhar para outra pessoa, né? Eu não estar no comando direto, né? Eu estar ali servindo, então, assim, você ter a mão pro olhar de uma outra pessoa. Foi muito, muito legal, foi incrível. Esse ano ela me chamou de novo para fazer parte do Fábrica, mas eu não pude porque eu comecei a tocar alguns outros projetos, porque eu vi, na verdade, que era hora de eu me reconectar com o que eu quero enquanto artista, sabe? Então eu resolvi voltar um pouquinho para mim, diminuir um pouquinho a produção na Docices, então voltei a fazendo festas um pouco mais autorais, com essa pegada mais, tipo assim, que os clientes falam, ei, Chico, você voltou, né? Então isso me dá um prazer muito grande também. Que legal. Eu separei algumas fotos do seu trabalho, até já devia até ter começado a mostrar, mas eu estava reparando o pessoal nos comentários e acabei não mostrando. O seu trabalho é de uma qualidade, é muito impecável, né? A questão do acabamento, das cores, a questão não só da paleta, mas do trabalho com a cor, né? O degradê, o meio tom, isso dá uma dimensão, um volume. Então, assim, visualmente é tudo muito lindo. Até de pensar que isso é um doce, né? Isso aqui, ó, eu acho que são o quê? Pães de mel? Eu não... Esse na verdade a cestinha é um pão de mel e o balão é uma trufa, É né? uma Eu também trufa. fico sempre tentando tirar essa coisa do doce modelado, que ele tem que ser bonito, mas ele não é gostoso. Então eu sempre tento ao máximo tirar a pasta americana. É claro que a gente não consegue para alguns resultados, mas eu sempre uso ela como um revestimento. Eu sempre vou ter um doce super saboroso e eu tenho esse feedback depois do cliente que fala, poxa, ainda é gostoso, né? Porque ele já comprou Além de achando que não lindo, é seria. gostoso, né? Exatamente. E isso eu acho que também é um desafio muito grande para quem trabalha ou quem quer trabalhar com confeitaria artística, né? Que é justamente você tem que entender muito de confeitaria e você tem que entender muito de arte. Eu acho que até o estudo da paleta, do projeto, né? Eu vi um que você fez recentemente de Frozen. Deixa eu ver se eu encontro uma foto aqui, Ah, né? que foi Com com a uma Gra paleta. Beltrão, né? Uhum. Foi. Com uma paleta de cores super diferente e tal, né? Mais outonal e coisa e tal. E um trabalho belíssimo e riquíssimo em detalhes. E além de maravilhoso como é, ainda tem que ser delicioso. Então é um desafio dobrado aí, né? É um desafio dobrado e eu, na verdade, acabo sendo assim. Eu comecei a ministrar muitos cursos e às vezes eu recebo mensagens nos grupos assim: e aí, Chico, já fez o Frozen 2? Então eu sinto que a gente vai meio que ditando algumas tendências que as pessoas às vezes ficam esperando, né? Então, por exemplo, saiu Frozen 2, eu sou a primeira pessoa que tô com meu balde de pipoca personalizado, porque eu ainda faço questão de comprar aquele De bem de criança colecionar. mesmo, de colecionador, e eu sempre tento me atentar na história, no que ele quer trazer e não ser tão óbvio, né? Por exemplo, essa cena que eu achei maravilhosa, que é o Olaf brincando de mímica, né? Então, assim, daí eu vou pausando o filme, eu vou estudando quais são os formatos da mímica que ele faz. Então eu sempre tento trazer Ele os tem uma personagens fisionomia secundários. que é fantástica também, né? E essa cena do Olaf no filme, eu acho que ele roubou o filme inteiro, assim. A cena onde ele conta a história, né? Dando um spoiler É, aqui, enfim. Na hora que ele conta a história do Frozen, eu falei, gente, roubou, pronto, pode acabar o filme agora que
já complica E às tudo, vezes já. às vezes a gente passa desapercebido, né, com essas coisas, porque se você vai procurar alguma coisa de Frozen 2, você tem muito a folha do outono, você tem a cartela de cor, mas e a história, né, assim, tanto que nessa festa a gente refez aquela cena que ela conta toda a história da Elsa e é tudo feito no gelo, né, então a gente vai trazendo esses pequenos detalhes que eu acho que, para quem não assistiu o filme, talvez não entenda, mas quem assistiu se identifica e percebe um cuidado em Imediatamente. contar a história, né? Eu É prezo muito verdade. por isso. É. Olha, eu selecionei esse aqui também de Frozen, que é mais alegre, né? É, Esse é uma é o rainha Fever, né? diferente. É. Isso. Maravilhoso, uma riqueza de detalhes gigantesca. Eu adoro trabalhar com biscoito, assim, eu acho Esses aqui muito são bacana. biscoitos. Esses Hoje, são os quais são os biscoitos. doces que você trabalha com maior frequência nas festas? Então, na verdade, eu acabo meio ficando com produtos que sejam muito coringa, para que eu possa fazer as minhas modelagens, né? Então, assim, eu trabalho com biscoito, ele pode ser apresentado ou no palito, ou sem palito, ou às vezes eu faço a versão do biscoito em pé, que é aquele da arvorezinha. Trabalho Uhum. com as trufas, trabalho com os pirulitos de chocolate, pão de mel, que tem uma saída muito grande, porque ele é muito saboroso e tudo que a gente quer transformar em tridimensional, a gente acaba conseguindo melhor com a base do pão de mel. E os Entendi, cupcakes, então acaba que eu tenho essa linha e eu vou jogando com ela de acordo com o tema. entendi. Eu tô tentando mostrar alguns bolos, mas a imagem aqui tá. Ela só tá aparecendo um pedacinho do bolo. Ah, ó, tem cupcake aqui, né? Eu acho que é Essa, cupcake. não, essa é uma Não, trufa. trufa de Natal. É uma trufa de Natal. Esse foi um projeto muito legal também, e que na verdade foi, não sei como chama, eles colocaram no prato de cada convidado esse biscoito com essa trufa em cima e tinha o nome do convidado É. escrito. Então é uma personalização, assim, um cuidado que eu achei muito interessante. Uhum. Não, e maravilhoso. Esse trabalho dos duendezinhos aqui, gente, sensacional. E esse aqui, de É, Ariel, esse é o Sebastião dentro de uma concha de pão de mel também, recheada com doce de leite. maravilhoso. Sensacional o seu trabalho. E hoje, você e a sua equipe hoje trabalha sozinho ou você continua sendo responsável pela criação e eles produzem? Como que isso É, funciona? Na verdade, agora com essa ideia de diminuir, eu acabo ficando com. Eu tô com 5 funcionários, que são os meus Aham. funcionários que trabalham comigo já há muito tempo, que entendem a minha forma de linguagem, né? Mas o Uhum. processo criativo sempre é meu, Ah, e, ok. e atualmente também eu tenho ficado muito na produção, assim, porque eu percebo que. Todos eles são muito bons, são muito caprichosos, mas eles acabam ficando um pouco em dúvida porque eles querem tentar pensar com a minha cabeça, né? Então eu percebo que Entendo. quando eu tô lá, acaba sendo um pouco mais fácil porque eu acabo maestrando, assim, né? Então, tipo assim, o rendimento é maior, vamos por esse caminho, vamos fazer assim, eles se sentem mais seguros e eu também durmo em paz, porque eu confesso que eu fico meio apavorado, né? Porque eles têm um bom trabalho, mas o Aham. cliente quer comprar a extensão da sua mão, né? Então isso é uma coisa que a gente Exato. precisa ficar o tempo inteiro de olho para não perder essa identidade. E por mais que você tenha uma equipe super treinada e preparada por você e tudo mais, é o seu nome que continua assinando tudo e as pessoas esperam o mesmo padrão, a mesma qualidade, ou seja, a responsabilidade continua sendo sua, mesmo que você tenha uma equipe super Exatamente. preparada para isso, né? Você vê, Exatamente. esses biscoitos aqui ficaram maravilhosos, Esses, né? na verdade, eles são todos pintados à mão, né? Eu trabalho muito, por exemplo, esse aí não tem absolutamente nada de pasta americana. Ele é todo Tudo feito com pintado. tudo com glacê real e pintura aquarelada com corante comestível. É super trabalhoso, mas o resultado eu acho que é uma coisa É assim, espetacular. a gente conseguiria algo parecido com a impressão do papel de arroz, mas eu sempre tento também trazer a questão do artístico, sabe? Assim, do Uhum. trabalho feito à mão. Eu acho que isso tem um valor muito agregado, né? E que é o seu grande diferencial, é a sua marca registrada, né? Quando a É, eu, gente vê esses gatinhos aqui também, é de um realismo, de uma perfeição que é difícil a gente ver, né? Esses É são todos maravilhoso. feitos em trufa e a pessoa queria um trabalho mais realista, né?
E aí eu nunca consigo, por exemplo, repetir a mesma coisa, assim. Vai ser mais fácil para o processo criativo e na hora de produção, mas o resultado de ter uma foto dessas, para mim, me traz muito mais retorno, sabe? Então, assim, às vezes eu tenho uma quantidade mínima, sei lá, que a pessoa vai comprar 10 gatos, mas eu vou com certeza colocar no mínimo 5 modelos diferentes, em posições variadas, porque eu acho que isso realmente vai valorizar mais a minha proposta. E vai também valorizar muito a decoração. Eu queria que até você comentasse qual é o papel hoje da confeitaria artística na composição e na decoração de uma mesa. Porque vai além de um doce bonito, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente como que se esse processo criativo ele é compartilhado com o decorador da festa, né? Até onde vai a tua criação e a partir de onde que você respeita o projeto do decorador? Tá. A minha relação com o decorador é enorme, assim. Tá. O meu processo criativo, ele acontece nesse momento, né? Então, assim, eu gosto muito de, tipo, telefonar e eu quero saber qual que é onde que vai estar o meu doce, qual é a cor do suporte do doce, qual é a mesa que a pessoa vai usar, qual é o painel. Então, assim, no começo os decoradores até ficavam um pouco tipo assim, mas isso interfere? Pra mim, interfere completamente, entendeu? Porque várias vezes eu fiz um doce que demandou um tempo muito grande e na hora da exposição eu falei, puxa, se eu soubesse que ia ser exposto dessa forma, eu iria sugerir uma outra coisa. Então hoje em dia eu gosto de trabalhar muito alinhado com o decorador. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, na verdade, é que, assim, às vezes a gente ainda recebe algumas ligações do tipo, quanto é o cento, essas coisas. Então, assim, acho que é muito importante a gente deixar claro para o cliente e para o decorador que, na verdade, esse doce, ele nunca vai substituir o brigadeiro, o bicho de pé, o docinho boleado, né? Ele, na verdade, ele vai contar a história. Então, assim, se a gente puxar lá para trás, onde a gente tinha as festas infantis com as parafernálias todas, os bonecos de isopor, as esculturas. O meu doce, ele vai substituir muito mais isso. Eu percebo que ele tem uma aceitação porque as mães querem fazer uma festa que seja mais fina e não querem ficar colocando esse monte de boneco, esse monte de coisa. Então ela consegue, por exemplo, escolher uma linha mais chique na porcelana, no suporte do doce, trazer uma bossa mais legal e os doces acabam contando essa história, né? Algumas pessoas acabam achando que é inviável porque é um doce que realmente ele tem um valor diferencial. Mas eu acho que é isso, né? Aí vai do entendimento também da gente ver que ele não vai substituir o brigadeiro e a gente não tem que trabalhar com as regras, né? Então, tantos doces por pessoa. Isso para esse tipo de doce não vai funcionar, né? A gente tem que pensar realmente num efeito visual. Sem dúvida. E eu compartilho dessa mesma opinião que você, que a confeitaria artística, ela não substitui o doce boleado e ela contribui mais para a decoração. E muito. Se for delicioso, aí então você reuniu tudo tá ganho. de melhor. Exatamente. E alguém disse aqui que não teria coragem de comer, que ia guardar o doce e não ia ter coragem de comer. Você já ficou Eu escuto muito isso. Escuta muito isso, que as pessoas não têm coragem. E realmente, porque nem parece esses gatinhos aqui que a gente viu agora, se você dá até para passar desapercebido achando que não é um doce, que é realmente um item decorativo da mesa. Um souvenir, né? Isso. Eu percebo muito isso. Eu já vi muita gente indo embora da festa, assim, com o docinho na mão, né? E não come, e aquela coisa. Mas eu falo que isso só acontece até a primeira mordida, porque depois que a gente... E ele é feio. Eu adoro que as pessoas comam, né? Assim, eu acho que a gente não pode esquecer. Tem todo um trabalho por trás, né? O produto poderia ser muito mais em conta, por exemplo, se eu trabalhasse com chocolate fracionado, que não é o chocolate nobre, né? Que é muito mais fácil, que a maioria das pessoas que trabalham com doces modelados e esse tipo de doce artístico acaba optando por esse caminho, por uma questão de custo, até custo de mão de obra, porque a gente diminui o tempo do processo, né? Sim. Mas eu faço muita questão de desmistificar essa coisa de que o doce decorado não precisa ser gostoso. Eu acho que ele precisa sim, e ele não é um souvenir, né?
Sim, ele precisa ser gostoso e lindo, porque ele vai contribuir para contar aquela história, né? Esse bolo Exatamente. também não apareceu aqui inteiro, mas ele é maravilhoso, que ele faz parte dessa festa aqui, Dessa né? Que é da festa, Mini. Aí tem esses aqui que são pães de mel, né? são os pães de mel de bolsinha, né? Então eu acho isso muito É. legal, assim, porque essa é a maior prova de que a mãe tem uma influência sobre a festa, né? Então, assim, a mãe queria trazer essa coisa mais Chanel, mais chique, mais bolsa, e aí ela me joga a dor de cabeça do tema, que era trabalhar essa coisa do rosa chá, mais com dourado, com uma estampa mais Liberty, né? Então a gente vai trazendo um pouco dessas questões da moda e colocando isso no doce, e aí a gente não... a criança fica muito feliz e a mãe, que é a contratante, também, né? Porque na hora da festa é a hora da gente mostrar referência, né? Trazer um pouco de todo esse clima da família aí pra mesa. E de certa forma você não realiza só o sonho da criança, você realiza o sonho da família. Isso vai incluir a mãe, né? E as referências daquela família naquela festa. E eu queria te Exatamente. perguntar isso. Dentro desse seu processo criativo, quais são as suas referências? Já até falou agora um pouco da moda e tal. Quais são as suas inspirações, dentro ou fora da confeitaria? Na verdade, assim, eu tento sempre buscar fora. Tá? Eu tenho, Tá. assim, amigos que trabalham lindamente, que eu sempre vou pesquisar, eu tô sempre ligado em tudo, mas, assim, eu nunca vou procurar por exemplo, sei lá, me pediram, por exemplo, esse bolo que você mostrou aí, que é um bolo de Lego. Eu vou buscar a referência da Lego, eu vou buscar maquete, eu nunca vou buscar um bolo. Por quê? Porque eu acho que daí eu não caio nesse risco de plágio, ou então de ficar limitado numa coisa, né? A minha ideia é que o meu bolo não pareça simplesmente um bolo, então eu vou sempre me entranhando mais na história do que ficar ali preso na questão dos bolos. É claro que eu tenho as referências que eu gosto muito em confeitaria, que eu acabo vendo muito, mas não vendo como um todo, não em cada projeto específico. Muito legal. E esse bolo, por exemplo, ele é 100% comestível? Esse é um bolo 100% comestível. Essa foi uma festa que foi a maior prova disso que a gente estava falando, do projeto alinhado com o decorador, né? Então, assim, não tem suporte de doce nenhum nessa mesa. A mesa era uma maquete. Cada cenário que foi construído foi feito sob medida, de acordo com cada espaço que a gente tinha na maquete. Então, assim, eu trabalhei alinhado com o decorador, que nesse caso foi a Boutique de Três, e trabalhei alinhado também com a Letrix, que fez a mesa, que era esse painel. Então a gente monta um grupo e vai todo mundo ali conversando, né? Os doces não eram colocados em bandeja, né? Então, por exemplo, do lado do bolo você vê que tem um bombom que representava uma placa de trânsito. Do outro lado, um pão de mel que já era moto. Então a gente foi criando. Na verdade, é uma grande brincadeira, né? Assim, a montagem desse processo, eu lembro que eu tinha virado a madrugada fazendo, mas eu quis ir para finalizar, que era a brincadeira, né? O assalto. A montagem, a entrega, essa coisa de colocar os doces no local certo, de acordo com o projeto e tal, é só a ponta do iceberg. É só a finalização, porque o grande trabalho, o esforço, a criação, tarará, já foi. Ela já aconteceu. Agora, esse é o grande finale, né? Que é o prazer de ver tudo pronto, mas que é a ponta do iceberg, que ninguém nem consegue imaginar tudo o que veio antes desse processo. As conversas, as madrugadas viradas, as criações, as mudanças, os desenhos e tal. Inclusive, você desenha um bolo como esse, antes da execução, ele é desenhado? Ele não é desenhado. Eu tenho uma coisa que, assim, eu não consigo dormir quando eu tenho um projeto que fica me martelando na cabeça. Então, assim, eu vou anotando coisas, eu vou dando print durante a semana, eu vou me alimentando de um monte de coisas, mas, assim, hoje em dia eu trabalho já com decoradores que já confiam muito no meu trabalho e já percebem que se eles não me passarem um briefing muito grande e deixarem a coisa solta, eu vou querer me superar. Então acaba sempre que acaba sendo muito mais vantajoso para todo mundo, né? Então, assim, eles não me pedem um desenho, mas, assim, nesse caso foi falado, vamos fazer um bolo que remeta toda a cidade, que a gente tenha um movimento. Eu queria um prédio pegando fogo para a gente poder colocar o bombeiro. Então, assim,
Tem, chuveirinho ali, a é, escadinha, cheio de detalhes. então assim, é alinhado, mas sempre tem eles deixam meio solto. Isso pra mim eu me sinto muito feliz, né? Ah, não é. Eu até falei, será que é a mesma festa? Não é. Mas essa daqui também mostra um pouco disso que você falou. Eu lembro que eu tinha visto uma foto que, assim, não tem o doce tradicional e que os doces são escolhidos estrategicamente de acordo com a contação daquela história, né? Então, os carrinhos, os bonequinhos são mini cenários na São mesa mini contando cenários. aquela Esse história. bolo foi vendido, inclusive, por conta daquela referência. Mas Ah, nesse caso, as crianças estavam todas chegando da escola e o bolo, cada personagem era um convidados. dos convidados. Então, todas as características em relação à cor de olho, cabelo de cada convidado, eles tinham os nomes dele em todas as roupas. Então, assim, a gente foi Nossa. colocando cada personagem dentro do bolo, né? Isso Cada foi. convidado se tornou um personagem do bolo. Isso só foi possível porque era Fantástico. uma festa, na verdade, que tinham 12 crianças que estavam Sim, voltando da escola, mas foi muito legal, assim, foi muito trabalhoso porque a mãe teve que garimpar aí a foto de todas as crianças, e aí ela foi me falando, esse aqui eu acho que funciona melhor para ser o bombeiro, esse aqui gosta muito de jogar futebol, então a gente foi até para as colocando crianças se cada um numa situação. reconhecerem, né? Exato. Esse reconhecimento é uma coisa que eu acho incrível, assim. Tanto que eu sempre indico muito, por exemplo, para a festa de um ano, que às vezes a mãe fica meio perdida tal. Então eu sempre tento falar qual brinquedo que ele gosta. Daí eu falo para a mãe fotografar, me mandar. Para o convidado isso pode não ser nada, mas a cara da criança quando vê o teu brinquedo favorito ali na mesa para comer em forma de doce, tem uma identificação que é maravilhosa, né? Muito legal. Eu fiquei apaixonada por esse aqui, que é de uma riqueza de detalhes, assim, fabulosa. Eu já vou Essa é chegar a, naquelas fotos que você me mandou, que eu achei Não, super mas eu tô especial. adorando o que você tá É, mandando. essa Aí, daqui foi uma curadoria que eu fiz, gente, mas eu tô deixando para o final umas imagens que ele me mandou e tem toda uma história por trás e ele vai contar pra gente e é maravilhoso. Mas esse aí aqui são eu pães de mel da festa do Aladim, que foi Uhum. da Raquel Gomes. E aí também, assim, você vê, a pessoa comprou um pirulito, mas assim, eu quero saber quantos pirulitos você vai colocar de cada lado para eu conseguir fazer uma variação maior entre eles. Então Das diferentes cenas e das tal. diferentes cenas, exatamente. A cartela de cor, eu sou muito chato. Aí, por exemplo, ela me pediu os pães de mel de baú. Daí eu que resolvo pela exposição fazer metade dos baús trancados, a outra Outros metade abertos. aberta, pra gente conseguir realmente. Na foto isso fica muito mais bonito, né? Assim, eu percebo Uhum. que acaba sendo interessante muito pra mim, assim, porque eu tenho muito mais material pra postar quando eu faço as variações. Uhum. E mesmo porque não fica com aquela cara de produção, né? Os seus doces, eles não têm cara de produção. Que você fez todos os bonequinhos, depois você fez todos os tapetinhos, depois você fez todas as correntinhas. Não, é exatamente essa noção de que você está contando uma história através de diferentes doces e diferentes Diferentes doces. situações, né? Exato. Eu fico muito feliz em saber que que isso Não, está é impresso no facilmente trabalho. percebido. Essa rena que eu fiquei apaixonada, assim, que eu falei, inacreditável. A diferença de cores, de tonalidade e tal. Eu tenho uma formação de desenho muito grande, então, assim, na hora que eu olho, eu fico encantada com essa variação de cores, de volume, de textura. É sensacional. Eu acho engraçado nessa rena, por exemplo, a gente penou muito para conseguir fazer o chifre, que é uma coisa muito delicada, né? Uhum. E se tiver algum confeiteiro aí assistindo, esse chifre, na verdade, nada mais é do que um dos pedaços de um floco de neve, que é muito comum que a gente vê em muitas festas e que todo mundo tem acesso a esse cortador. Então, pra gente, Uhum. aí eu acho que é a prova de como a gente tem que abrir a nossa visão, né? Uhum. A gente tem que entender formas em coisas que às vezes não existem. Então, isso eu faço muito, sabe? Uhum. É um pedacinho, é uma hastezinha do floco de neve. É uma Muito legal. hastezinha do floco de neve. É. Esse aqui também eu achei essa questão da textura muito, muito legal. Essa foi uma Esse foi um festa dos de. seus últimos posts que você fez. Eu achei Foi, esse bolo foi. sensacional.
Pra mim foi uma delícia, assim, esse foi da Jazz Assessoria, a Milena, a gente tentou discutir o bolo, eu falava uma coisa, ela não estava entendendo muito, daí ela falou, amigo, vou deixar na sua mão. E eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu queria muito trazer essa coisa que me encantou na arte desse projeto, que é essa pegada meio estilogravura, né? Uma coisa quase indígena. Esses bichos tinham essa personalidade, assim, essa fusão do branco e preto com as cores. Eu fiquei muito feliz com esse projeto, assim, é um dos meus últimos projetos e que eu gosto muito do resultado, principalmente quando a gente vê assim na festa, né? A montagem como um todo, eu achei maravilhosa. Não, e o bolo, ele fugiu também um pouco do padrão, do tradicional, do que a gente vê, porque com o fundo de folhagem verde e ele num tom mais claro, ele se destacou muito na composição da mesa. Então, eu Por acho isso que é muito importante, né? é muito importante você ter noção do projeto, do que vai ser o painel, para que não se crie uma poluição visual e você não entende nada. Se você faz um bolo mais tradicional, cheio de folhagens, por exemplo, ele não ia aparecer nada, ele ia sumir. Exatamente. E pelo briefing era isso, né? Porque assim, Chico, é uma festa de bichos do Brasil e é isso. Então assim, para o confeiteiro ir para esse caminho da folhagem, que é um caminho lindo e super trabalhoso, era muito provável que isso acontecesse, né? Mas aí ela me falou, o painel vai ser um painel natural, verde, a mesa vai ter muito verde. Aí eu falei para ela, então vamos tentar trazer um bolo mais branco, mais claro. Ela, Chico, eu não gosto de branco. Eu falei, amiga, vai dar certo. E aí ela amou, assim, ela me ligou depois pra falar, poxa, que demais. E eu optei também por não trabalhar com a modelagem, né? Então, assim, todos os bichos são meio scrapbook, né? Essa coisa eles são super 2D e são como se fossem apliques, né? Eu também queria trazer isso porque eu achei que combinava com essa temática. Muito legal. E agora chegando aqui para esses biscoitos que tem uma história muito bacana e eu quero que você conte então pra gente. Na verdade esse biscoito ele me tocou, assim, quando chegou o pedido, que foi muito legal, assim, a mãe me ligou, ela estava grávida, na verdade, do segundo filho, e ela estava em dúvida do que fazer de lembrança de maternidade, e aí ela não queria ir para aquela história do ursinho, da mamadeira, da bolsinha, daquela coisa mais assim. E aí o irmão, né, que ia receber a chegada do novo irmão, começou a fazer alguns desenhos a pedido da mãe. E aí a mãe me chegou com esses desenhos e perguntou qual seria a possibilidade da gente replicar o desenho nos produtos, né? E aí é muito engraçado, porque algo que parece ser mais simples acaba às vezes sendo muito mais trabalhoso, né? Então eu lembro que esse dia eu cheguei na empresa e estavam os Pikachus, tipo, todos bonitinhos, com o olho tudo certinho, e aí Esse aqui. E aí eu falei pra todo mundo, não, gente, vamos nem que a gente faça com a mão esquerda, entendeu? Nem que a gente faça com a mão esquerda. Então, assim, tinha que ter essa coisa de ser assimétrico, de ter um desenho um pouco mais primário, porque essa era a graça, né? Então, é muito engraçado, ainda mais a gente que tá acostumado a ser preciso, a ser fiel. Foi muito difícil fazer essa festa, mas o resultado pra mim é incrível, assim. Eu acho que é o cúmulo da personalização. E imagina a criança que fez o desenho, ver o seu desenho replicado num doce, né? Não, e para a chegada do irmão, porque já gera naturalmente uma ansiedade, é algo que ele não vai esquecer nunca na vida dele. Ele vai ter lá os 50 anos, o irmão 45, e eles vão estar lembrando dessa história, que foi ele que desenhou, né? Que fez os Exatamente. Os doces do chá de bebê do irmão. Então, assim, e é uma E coisa até que uma... marca a família inteira, fica se tornando... E deve ser super muito gratificante você fazer parte de um momento, de uma história tão especial que vai marcar essa família para a vida toda, né? Não, sem dúvida. Às vezes eu percebo que às vezes tem mães que levam o filho e aí às vezes eu faço a reunião com o filho. Então eu recebo muito áudio de criança, assim, do tipo, o boneco é de tal jeito, tá? Eu gosto mais do vermelho. Então eu adoro isso, assim. E assim, a gente não pode esquecer que a festa é pro outro, mas a gente tem um aniversariante, né? Então, assim, o que ele quer é o que precisa ter na mesa, sabe? O aniversário é dele.
E você acha que essa questão da afetividade é tendência? Ah, com certeza. Eu acho que a gente veio por um momento onde as coisas ficaram muito grandiosas. Eu falo isso até pelo que aconteceu dentro da minha empresa. E a gente tem que tomar muito cuidado com o grandioso, né? Porque assim, olha eu falando, né, que preciso que as festas sejam grandiosas, mas eu tenho também o meu lado que eu acho que a festa é o momento da gente compartilhar, é o momento da gente conseguir dar atenção para os nossos convidados. E eu tava vendo as coisas muito mega, assim, muito grandiosas. Então eu acho que a gente tem uma tendência agora, não é nem em diminuir, mas em conseguir trazer essa coisa mais intimista para a festa de novo, que eu acho que se perdeu um pouco no meio dessa grandiosidade toda. Uhum. Eu assisti uma palestra sua, um evento de tendências em São Paulo há 2 anos atrás, mais ou menos. Do Tendências. Que inclusive esse ano eu fui a palestrante do módulo de marketing, você foi no da confeitaria há 2 anos atrás. E eu Isso. lembro de você falando de bolos pintados, como tendência e tal, mas na verdade eu já lembro nesse momento, há 2 anos atrás, você defendendo essa questão da afetividade, de que festa de um ano tem que ter cara de um ano, porque quando a festa de um ano tem cara de 15 anos, o que vai ser feito no de 15 anos? E o que vai ser feito no casamento dessa pessoa, né? Porque a gente não pode perder a essência do celebrar, do compartilhar e coisa e tal. Então, assim, eu já escuto você falando isso há algum tempo. E eu acho que isso é muito importante para os profissionais de festas que estão aqui, ouvindo a gente conversar e tal, que, na verdade, a gente não pode perder a essência da comemoração, que é de celebrar uma vida, que é do aniversariante da família se reconhecer naquele momento, se reconhecer naquela decoração, e de que aquele momento seja marcante e positivo e feliz, né, para aquelas pessoas que estão... E é um sonho, né? Assim, é o que eu falo, assim, se a gente colocar que a gente trabalha com festa, diminui muito a nossa responsabilidade. Agora, se a gente coloca que a gente trabalha com o sonho da outra pessoa, é por isso que a gente perde o sono, é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Assim, eu precisava ser fiel a esse desenho, eu queria conseguir, então eu acho que essa responsabilidade traz a gente a fazer um bom trabalho, né? Eu sempre além disso, ainda você fez o 3D e você fez o biscoito, né? Com base no mesmo desenho, ainda você cria 2 doces diferentes, que você não se contenta em fazer só um, né? Não, eu adoro uma dor de cabeça. Fantástico, muito, muito legal essa história. E eu queria saber quais são os seus projetos para esse ano, como é que as pessoas esperam ouvir de você esse momento que a gente está passando, quais têm sido as suas ações, as suas atitudes em relação ao seu negócio nesse momento que a gente está vivendo agora, e como que você vê o futuro, porque isso vai passar, em algum momento isso vai acabar. Como é que você vê tudo isso? Na verdade, assim, eu comecei um ano muito diferente, assim, eu comecei um ano com muito trabalho, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer com o mercado de festa esse ano, assim. Em março, uma semana antes da gente começar a quarentena, eu tava falando não, cancelando todos os pedidos, porque eu não tinha mais disponibilidade de agenda, agora com a equipe reduzida, e de repente tudo foi remarcado, né, pelo menos não foi cancelado, que é uma bandeira que a gente tá levantando também aí. Mas eu acho que assim, eu vejo muitas pessoas preocupadas com o seu negócio, né? Mas eu também escutei de que o falido se recupera, o finado não, né? Não, então, assim, eu não tô pensando muito nisso agora ainda. Eu acho que eu tô respeitando muito a quarentena, assim, eu não pestanejei em nenhum momento. Eu parei de trabalhar realmente porque as festas foram canceladas. Senão eu estaria trabalhando, mas estaria trabalhando muito mais atento a tudo isso. Porque eu acho que a gente tem um fator da saúde, né, do que está acontecendo, não só com a gente, mas com o mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que é um momento da gente deixar de ser um pouco egoísta e olhar a situação como um todo, sabe? Assim, e saber que dias melhores virão em breve, graças a Deus, e aí a gente vai, com passos de formiga, a gente vai se recolocando de novo. Eu acho que o mercado de festa vai ficar um pouco abalado, porque mesmo que as coisas voltem, ela vai voltar num ritmo um pouco
pouco mais, as pessoas vão querer se reunir um pouco menos, pelo menos é o que eu acredito. Mas eu acho que a gente sempre vai ter um mercado, né? E a gente vai conseguir produzir coisas lindas, mas eu acho que realmente agora é o momento da gente se resguardar e aproveitar, na verdade, para estudar, para ver coisas, para alimentar o nosso saber, né? Eu acho que agora esse é o momento. Em relação aos projetos, a minha ideia é ficar na Docices fazendo todas essas coisas com um trabalho um pouco mais autoral esse ano. E, na verdade, desde o meio do ano passado, eu tenho muita vontade de fazer um canal no YouTube. Na verdade, eu já tenho um canal, mas ele só tem algumas coisas de aula online e tal. Mas no meio do ano passado, resolvi que queria fazer esse projeto. Se Deus quiser, ele sai esse ano. Essa semana, amanhã e sexta-feira, eu gravo o primeiro piloto. E assim, como na confeitaria, eu tô colocando toda a minha energia nisso, assim. Então, tá muito legal. O que a gente pode esperar desse canal? Esse canal, na verdade, ele vai ser um canal, se der tudo certo, né? Na verdade, ele sempre vai ser um canal com convidado. Então, ele sempre vai ter uma entrevista. Eu vou fazer um produto de acordo com a personalidade do meu convidado. Para receber ele. Então a gente começa com a confecção desse produto, então processo criativo, e é sempre uma coisa muito fora da caixinha, assim, não é nada óbvio, é sempre uma piada que eu tenha em relação ao meu convidado, porque é uma coisa que eu quero trazer muito, que é a questão do humor. Então tem entrevista, depois vão ter alguns games, nada relacionado à confeitaria, mas tá muito, muito divertido e tá me arrancando sorrisos, assim, desenvolver esse projeto. Então, eu não sei o que vai ser dele, mas tem uma realização pessoal muito grande por trás disso tudo. Que legal, que bacana. A gente é movido à novidade, né? A querer inovar, a querer se reinventar. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é um ótimo momento para isso, né? Para você tirar projetos da cabeça, do papel. Eu sempre estou falando para todo mundo. Sabe aquilo que você fica o ano todo, muitos meses falando assim, eu queria fazer isso, mas eu não tenho tempo. Eu queria fazer isso, eu queria colocar o ateliê em ordem, a empresa em ordem, a minha casa em ordem. Eu queria ler um livro, eu queria assistir um filme, eu queria recriar a minha marca. Gente, agora é o momento, né? Para tirar tudo isso e fazer a coisa acontecer, né? A lapidar esses projetos. É muito bacana. Exatamente. Eu acho que a gente sempre reclama da falta de tempo, né? E agora a gente ganhou todo o tempo do mundo e estamos reclamando pela falta do que fazer, né? Então a gente precisa ver até que ponto que a gente não está eternamente insatisfeito, né? Então eu acho que eu tenho aproveitado muito, assim, o meu tempo. Então eu resolvi cuidar de cada coisa desse projeto. Então, assim, eu tô colocando a mão, fazendo a pintura de cenografia. Eu quero fazer uma coisa que não vai ser só um vídeo, assim, eu quero que as pessoas enxerguem o mesmo cuidado que elas enxergam no meu doce, nesse material todo de vídeo que eu tô produzindo. Eu tô com uma galera muito fera por trás, que tá me ajudando também, já tem mais de 6 meses para desenvolver esse projeto, então é tudo muito pensado, porque eu faço questão disso, assim, é o que me faz bem, eu não gosto de fazer nada nas coxas. E mesmo porque tudo isso que você está fazendo está muito alinhado com o seu propósito, com a sua forma de ver as coisas, de explorar a sua criatividade no limite, no sentido bom da coisa, né? Porque a gente observa que a cada projeto seu foi uma tentativa de superação, de fazer algo inédito, de algo novo. E isso acaba sendo até uma expectativa de quem te segue. Então, na hora que você vai colocar isso num canal, você não pode se contentar com algo mediano, porque o seu trabalho é algo que é valorizado e reconhecido hoje justamente por não ser mediano. Exatamente. Por não ser o que a maioria faz. Isso deve te trazer uma responsabilidade muito grande, uma ansiedade muito grande e, ao mesmo tempo, uma realização muito grande, né? Quando você vê tudo pronto.
E a gente vai meio que setorizando, né? Eu percebo hoje em dia que já me chegam pedidos mais alternativos, sabe? Assim, eu não tenho mais muito a festa, tipo, o circo, aquela festa que acaba sendo uma festa mais comum. Eu percebo até o decorador, que às vezes trabalha muito com outros confeiteiros, mas às vezes ele tem um pedido que ele fala, ixi, essa dor de cabeça vai ter que ser com o Chico, porque eu sei. Então, assim, todo mundo já sabe que eu adoro uma dor de cabeça, sabe? Então, assim, Entendi. quando for difícil o tema, eu vou Me amar a chama. possibilidade de me superar. Me chama, contem comigo. Exatamente. Que legal. Que bacana. Muito obrigada lá. Nosso tempo já está acabando. Nosso Instagram aqui já daqui a uns 2 minutinhos já vai derrubar a gente, infelizmente. Chico, que delícia de papo. Muito obrigada. Eu Adorei. que O pessoal aqui, agradeço, Vivi. várias pessoas durante a live estavam falando assim, que legal que você trouxe né, uma pessoa da confeitaria, de alto nível, para conversar com a gente. Foi um prazer. Eu costumo dizer que o marketing para festeiras não é meu, é um espaço aberto para profissionais de festa. Seja muito bem-vindo. Quando você quiser Obrigado. lançar o seu canal no YouTube, de repente, que é o seu próximo projeto, que eu acho que você vai colocar aí, né, no ar, Aham. volte, venha contar pra gente, conte o que está rolando. Enfim, esse espaço é teu também e você é sempre muitíssimo bem-vindo. Com certeza, quem sabe eu não te convido para vir participar aqui um dia. Olha Só que vai só. ser, já digo que vai ser bem puxado, viu? Tem muita coisa legal. Os games estão super divertidos, mas vai ser um prazer te receber. Ah, muito legal. O seu Tá? ateliê Muito fica em obrigado pelo Cotia. convite. Isso, o meu ateliê fica em Cotia. Ah, muito legal. Eu tô em Sorocaba. Eu tô bem perto. Ah, pertinho. E você mora em Maravilha. São Paulo? Eu moro aqui no Butantã. Tá, legal. Muito bom. Qualquer hora que eu Mas conhecer seu agradeço ateliê. muito o convite, viu? Foi um prazer, muito obrigado. E fiquei muito feliz pelo o time de peso que você tem chamado aí. Estão todos os Viu? profissionais que eu admiro muito. Amanhã tem a Geórgia também, né? Uma querida, Viu? maravilhosa. Já trabalhamos muitas vezes juntos também. É Então mesmo? foi um prazer, agradeço muito. Eu falo que o marketing para festeiras está me propiciando conversar, receber pessoas que eu admiro. E isso é muito legal, né? E é isso que o mercado espera também. E um dos meus objetivos com essas lives, com essas conversas, é justamente desmistificar o mercado, sabe, Chico? Porque às vezes a gente vê as pessoas na revista, na capa do Book Festas, e a gente tem às vezes a impressão de que ele já chegou lá. E, na verdade, se mostra muito pouco da realidade, do lado humano das pessoas e Sim. da trajetória, que nada foi do dia para a noite, né? Então, é por isso que eu É, estou querendo trazer o lado humano, profissional das pessoas, e mesmo desmistificando. Essa é a ideia. Eu trago grandes nomes, trago gente que está começando, porque esse espaço é nosso, né? sim. Então, não é só trazer referências, mas é trazer gente como a gente que faz as coisas acontecerem. Então, de verdade, Parabéns pela muito obrigada. iniciativa. Eu que agradeço, conte sempre comigo. Muito obrigado a todos pela atenção aí e boa Gente, quarentena obrigada para mesmo. nós, né? É isso aí, vamos aproveitar esse momento. Obrigada, Então viu, tá, gente, pela Vivi, um audiência. beijo. Beijo, querido. Até mais. Até mais, boa noite. Boa noite. Gente, então amanhã a gente volta, né? Olha só, tá a imagem daqui ainda aqui do doce do Chico, maravilhoso. Gente, então, esse daqui eu vou deixar aqui, o Sebastião, que eu adoro ele. Amanhã a gente volta com a live. Amanhã, prestem atenção no horário. Não é às 21 horas. A pedido da Geórgia, a nossa live amanhã vai ser às 17 horas. E eu espero todos vocês aqui comigo, que vai ser fantástico. Por hoje, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Tenham uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Beijo grande, gente.